Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra, e a gente vai seguindo aqui. Hoje iniciando aí o sábado, final de semana abençoado, né, com certeza vai ser um final de semana de bênção, que a gente tenha, né, um final de semana cheio da presença de Deus, com família, em comunhão, né, tendo um tempo de qualidade aí, com certeza o Senhor tem o melhor para nós nesse final de semana. Vamos seguir? Hoje a gente vai ler então Jeremias 14, 15, 16 e 17. Vamos seguindo aqui dentro do livro do profeta Jeremias, com as profecias, com as palavras que o Senhor trouxe para ele na época anterior, pré-exílio na Babilônia, né? Jeremias é o profeta que está nesse momento, vivendo na pele, literalmente, o que aconteceu ali em Judá, no Reino do Sul, com o início da invasão da Babilônia, né, e o exílio. Então Jeremias, ele presenciou, foi uma peça-chave nesse momento, e o Senhor então usou esse profeta para falar com o seu povo, né? Eles tinham a oportunidade de se arrepender, de ter a oportunidade de não ser totalmente destruído ali naquele momento, se eles se arrependessem como nação. Vamos lá, então Jeremias 14 diz assim: esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando e os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe, os nobres mandam os seus servos à procura de água, eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e, decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu porque não houve chuva, e os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que os salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti, não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés, por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse: soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor: quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem: nem guerra nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Diga-lhes isto: que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo os que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. Rejeitaste Judá completamente? Desprezaste Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados?
Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes. Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não as quebres. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas estas coisas. A palavra do Senhor está vindo a Jeremias e ele fala a respeito da seca, a respeito da falta de chuva, a respeito da falta de suprimento de alimento, de água, né? E de como eles estão já perecendo por causa do seu pecado. A palavra está sendo clara de que é o Senhor quem está retendo as chuvas, né? Está trazendo toda essa desolação através da fome, da seca, porque o Senhor está então ferindo o seu povo com uma ferida terrível, porque eles então o abandonaram, eles o rejeitaram, eles não deram ouvidos. E mais, aí Jeremias começa a dizer que não é isso que o povo está ouvindo dos profetas. Os profetas estão dizendo que não vai vir a guerra, e o Senhor está dizendo, eu não os enviei. Nós vamos ver muito isso também dentro do livro de Jeremias, porque Jeremias vai ser o profeta que vai ser totalmente contrário a tudo que os outros profetas dizem. E é justamente isso que a gente percebe na palavra, que parece que aquele que está falando a verdade é visto como louco, é visto como alguém que está fora de si. Mas quando as pessoas ouvem boas notícias, boas profecias, só palavras de consolo, de bênçãos, então esse é o profeta de Deus. Então isso já acontece, não é de hoje, né? Sempre que alguém traz uma palavra real, viva do Senhor, geralmente nós não queremos ouvir, porque ela traz inserida nela o pedido de arrependimento, de retorno ao Senhor, né? De como nós estamos praticando obras inúteis, a palavra vai dizer. Capítulo 15. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam, e se perguntarem a você, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor. Os destinados à morte, para a morte. Os destinados à espada, para a espada. Os destinados à fome, para a fome. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor. A espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez a Jerusalém. Quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você está? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você vive se desviando, por isso porei as mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão, eu os espalhei ao vento como palha. Nas cidades desta terra, deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, pois não se converteram de seus caminhos. Fiz com que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado a luz, pois sou um homem em luta e em contenda com a terra toda. Nunca emprestei nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor disse, eu certamente o fortaleci para o bem e intervim por você, na época da desgraça e da adversidade por causa do inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte, ou o bronze? Diga a esse povo, darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo,
por causa de todos os seus pecados, em toda a sua terra. Eu os tornarei escravos de seus inimigos, numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá um fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores. Que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Assim respondeu o Senhor. Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Capítulo 15, a gente tem o Senhor falando através de Jeremias sobre o destino, né, desse povo de Judá, o destino dos remanescentes, daqueles que ainda estão ali. E o Senhor diz que cada um tem o seu destino. Haverá 4 tipos de destruição, o Senhor está dizendo aqui. E eu te aconselho a meditar nesse texto e a dar uma olhadinha em Apocalipse para ver o que também está dizendo lá. Quando eu entro nos estudos de escatologia, a gente percebe nitidamente que Jeremias é o profeta também da escatologia. Por quê? Porque cada profecia que o Senhor libera aqui para o povo de Judá, ele também está falando de forma macro no final dos tempos, porque tudo casa, tudo combina com as destruições que também acontecerão no tempo do fim, né, na volta de Cristo. Então, Jeremias então está profetizando também para o tempo do fim. Ele não está profetizando somente para aquele momento da terra, mas o Senhor está sendo muito mais abrangente, muito maior, quando ele está profetizando a respeito da destruição na terra. Capítulo 16. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Porque assim diz o Senhor: não entre numa casa onde há luto, não vá prantear nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Tanto grandes como pequenos morrerão nesta terra, não serão sepultados, nem se pranteará por eles, não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entre numa casa em que há um banquete para se assentar com eles a fim de comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês, e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você falar todas estas coisas a este povo, eles perguntarem a você: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus? Diga-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram à minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso eu os lançarei fora desta terra, para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Contudo,
Vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças de seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis que não lhes fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Portanto, eu lhes ensinarei. Desta vez, eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias está profetizando, né? O Senhor está pedindo para que ele profetize a respeito de como o Senhor vai trazer novamente esse povo para a terra, né? O texto termina praticamente com essa questão, porque o início do texto diz para ele profetizar sobre essa grande destruição, sobre essa grande ira do Senhor que vai vir sobre a terra. Não tem como, né, não acontecer, vai acontecer, porque o Senhor tem profetizado. Mas aí o Senhor diz que assim como esse povo foi liberto do Egito, o Senhor o buscou, o Senhor o restaurou, o Senhor vai continuar fazendo isso, o Senhor vai trazer de volta o seu povo. Então, eu desde o início tenho falado que quando a gente entra nos livros dos grandes profetas, principalmente Isaías, Jeremias, a gente percebe sempre o Senhor fazendo esse contraponto. O Senhor mostra a sua ira, o Senhor mostra a desgraça que vai acontecer sobre a terra, sobre os habitantes de Israel, sobre todas as tribos, por causa do pecado deles, mas ele mostra o quanto ele é compassivo e o quanto ele ainda vai fazer a restauração necessária por aqueles que derem ouvidos à sua voz. Então a gente tem esse contraponto porque o Senhor tem salvação para aqueles que desejarem serem salvos. Então a salvação ela está disponível desde o tempo de Adão e Eva. A salvação já está disponível desde aquele momento, porque a graça do Senhor, ela sempre está inserida dentro da sua palavra. Mesmo com uma palavra tão dura como essa de Jeremias, o Senhor trará restauração. Capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo de seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta,
de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como o perdiz que choca os ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no fim ele se revelará um tolo. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar de nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Há os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insiste eu contigo, para que afastaste a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu de meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça. Destrói-os como destruição dobrada. Assim me disse o Senhor: vá colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. E diga-lhes: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá, todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por estas portas. Assim diz o Senhor: por amor à vida de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas, nem de fazê-los passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia do sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção, foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas desta cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas dessa cidade em companhia de seus conselheiros. Eles e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém. E esta cidade será habitada para sempre. Virá gente das cidades de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim e da Cefelá, das montanhas e do Negueb, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso e ofertas de ação de graças ao templo do Senhor. Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios. Perdão, gente. Jeremias está sendo profético quando ele vai falar sobre essa questão do que o Senhor está dizendo para ele nesse momento, a respeito do pecado, a respeito do abandono de Israel, a respeito dos mandamentos e das leis do Senhor, a respeito da maldade do homem, a respeito dos homens, do povo de Israel que confia na força deles, na condução, dos homens que estão ali à frente das autoridades e que não confiam no Senhor. E o Senhor faz o contraponto de novo, falando a respeito, dando aviso, o Senhor continua falando, que se eles guardarem, se eles se voltarem para o Senhor, se eles buscarem o Senhor, guardando o sábado, esse dia tão precioso que o Senhor deu para Israel como um mandamento perpétuo, se eles se guardassem, se eles se santificassem, se eles buscassem o Senhor no sábado, nesse dia que era consagrado, o Senhor os ouviria, o Senhor viria em auxílio deles. A gente não tem dúvida disso.
Deus sempre se compadece daqueles que o buscam. Deus sempre vem em auxílio daqueles que se arrependem. Isso é fato. E o Senhor continua falando através de Jeremias durante todo esse período. Porque a gente vai lendo o livro e a gente tem a impressão de que todas essas passagens foram ditas num só dia. Que todas essas passagens foram faladas em uma semana, em um mês. Não. Jeremias tem um processo de muitos anos profetizando para Judá e para todo Israel. Esse livro foi escrito entre o ano 627 até 580 a.C.